Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcula a distância entre os pontos. Bom, o cálculo da distância entre dois pontos, né, é definido através de uma expressão. E aí, deixa eu colocar aqui a expressão. Considerando dois pontos A com x do A como coordenada e o ponto B x do B e I como coordenadas, distância DAB, distância do ponto A até o ponto B, definida por raiz quadrada da diferença xb menos xa ao quadrado, yb menos a ao quadrado. E aí, né, na parte teórica, se observa que esta expressão ela vem na realidade do teorema de Pitágoras com a formação, né, desses dois pontos dispostos no plano cartesiano. E aí, então, com a disposição dos pontos genéricos no plano cartesiano, eu consigo aí a formação de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras e a partir dessa aplicação decorre esta expressão aí que define a distância entre dois pontos. Então eu vou fazer primeiramente aplicando esta expressão e aí depois eu vou trabalhar uma forma prática para calcular a distância entre pontos. Tá? Então, primeiro aplicando aqui a expressão. Então, DAB, deixa eu colocar aqui, DAB igual raiz quadrada, vou substituir ponto a ponto. Ó. Começa com o x do B, o x do B está aqui, ó, é 2, menos x do A, o x do A também é 2, isso ao quadrado, mais y, aqui ó, y do B, que é o 5, menos o y do A, que é o 3, isso ao quadrado. Então, DAB é igual raiz quadrada, 2 menos 2, 0, 0 ao quadrado, 0, 5 menos 3, 2, aqui ó, 2 ao quadrado, 4. 0 mais 4 é 4, então isso está me dando raiz quadrada de 4 e a distância DAB é igual a 4. Aliás, é igual a raiz de 4, que é 2. E a distância é 2. Ok. Então isso é uma forma de calcular a distância usando a expressão. Nesse exercício aqui, eu observo uma espécie de coincidência. Deixa eu colocar aqui. Ó, que o ponto A ele tem coordenadas 2 e 3. E o ponto B tem coordenadas 2 e 5. E aí, o que acontece de coincidência aí? Acontece que o x do A é igual ao x do B. X do A é igual ao x do B. Quando isso acontecer, tu pode desconsiderar isso aqui. Tu pode desconsiderar o x e fazer a diferença apenas entre os y. E aí, a diferença aqui ó, entre o 5 e o 3, 5 menos 3 é 2. Logo, a distância DAB é igual a 2. Tá? Então, isso é uma particularidade para esse exercício, para essa letra, já que os x são iguais, 2 e 2. E se os y fossem iguais? Pô, então, vou fazer um exemplo aqui. Ó. Imagina que eu tivesse um ponto A com menos 3 e 8 e um ponto B que fosse igual a
7 e 8. Aí eu consigo perceber que os y aqui, ó, 8 e 8. Então, y do A igual y do B. Quando acontecer isso, o que eu faço? Eu faço somente a diferença entre os x, entre aqueles que são diferentes. E aqui, a B é medida somente entre, certo? E eu faço, que inclusive eu posso fazer de cabeça, olha só. Se eu tô aqui no menos 3 e quero fazer diferença com o 7, imagina, eu tô na posição menos 3. 1, 2, 3. Eu tô na posição menos 3. Qual é a distância até o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quanto mede essa distância? Essa distância mede 3 aqui, com mais 7 aqui. Então, a distância é 3 mais 7, que é 10. Então, essa distância aqui mede 10. Então, esse é o raciocínio. Então, vou fazer o cálculo somente entre os x, já que os y são iguais. E qual é a distância do menos 3 até o 7? A diferença do menos 3 até o 7 é de 10 unidades, já que eu estou saindo do negativo até o positivo e eu tenho que somar. Ok? Vou continuar com essa levada desse tipo de exemplo aí. Imagina se fosse aqui, ó, dois pontos ainda, A e B. O ponto A igual a 5 e menos 4 e 5 e menos 9. Se calcular a distância aí, o que está acontecendo? Distância a B igual. Está acontecendo mais uma vez que agora, ó, os x são iguais. Se os x são iguais, eu desconsidero, né, se o x do A é igual ao x do B, eu só vou operar com os y. E qual é a diferença entre menos 4 e menos 7? Bom, se eu fosse fazer aqui o desenho, ó, eu tô no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui 1, 2, 3, 4. Então, menos 4 e menos 7. Qual é a diferença? A diferença é isso aqui, ó. Que dá quanto? Dá 1, 2, 3. Ou seja, é a diferença 7 menos 4. O que tu pode caracterizar aí? O que tu pode usar no procedimento? Então aqui a distância vai ser 3. Quando eles têm por menos 3 e 7, tá um de cada lado. Né? Tu sai do menos 3 até o 7. Então tu soma 3 com 7, que é 10. Quando tá com menos 4 e menos 7, ou tu tá do mesmo lado. Então a diferença de menos 4 até menos 7 é 3. Então 7 menos 4. Ok? Claro que iria ter feito na fórmula também. Partindo para o outro exemplo. Aplicando TD raiz quadrada x do B, eu vou usar aqui, né, x do D. Então 2 x 2 menos 6 ao quadrado mais, agora a diferença de y, 7 menos o outro y, menos 3 ao quadrado.
DCD igual raiz quadrada, 2 menos 6 é menos 4 mais 7 menos 3 é 4 ao quadrado. DCD raiz de menos 4 ao quadrado. Isso aqui dá 16. 4 ao quadrado. E aí 16 mais 16, 30. Então isso é igual a raiz quadrada de 32, que não é uma raiz exata. Então, para ficar mais elegante, eu fatoro 32 por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. DCD igual. Como é raiz quadrada, eu posso dizer que é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2. Assim, ó. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Cancela, cancela. DCD igual, pula para fora. Esse 2, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. E aí está feito a segunda distância. Ponto E 2 e 1, ponto e 4. Então, aplicando a expressão DF. X menos B menos X do A. E X do E é X do F menos X do E. Então, X menos X. Aí não importa a ordem, tá? Menos 2, menos o X aqui, que é 2. Então, X menos X ao quadrado. Y menos Y ao quadrado. Y daqui, ó, Y do F. 4. O Y do E. 1. DEF igual. Esse é tão extenso. Menos 2 com menos 2, menos 4. Vou fazer devagar aqui, ó. Menos 4 ao quadrado. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado. DEF igual. Raiz de 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9. Raiz de 25. E DEF tem como distância, como medida, raiz de 25, que é 5. Ok? Então eu fiz aí aplicando a expressão que define a distância entre dois pontos, aplicando a fórmula. Vamos tentar fazer isso agora sem a fórmula, através de um método prático. Por que isso? Porque muitas vezes calcular a distância entre dois pontos é apenas uma pequena parte do exercício. O exercício em si não é calcular a distância. O exercício muitas vezes é calcular o quê? Calcular uma área ou calcular um perímetro, e aí tu precisa da distância de dois pontos, enfim. Então, o cálculo da distância entre dois pontos muitas vezes é coadjuvante no exercício. Sendo assim, eu posso, ou eu tendo uma forma mais rápida de resolver, pode me ajudar no procedimento evolutivo da questão. Então eu vou refazer aqui a letra A, que tem como coordenadas para o ponto A 2 e 3 e para o ponto B 2 e 5. Nesse método aí é interessante
que tu coloque um ponto abaixo do outro, como eu fiz aqui. Bom, e aí como que é o procedimento prático? Tu vai traçar uma linha e vai fazer a diferença entre os x e entre os y. Diferença entre 2 e 2 é 0. Diferença entre 3 e 5 é 2. Aí tu vai elevar ao quadrado, soma e tira a raiz. 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4, que é igual a 2. Na realidade, essa regra prática aqui é a própria aplicação da fórmula, só que de um jeito acelerado. Vou fazer a letra B aqui, ó. O ponto C, ele é 6 e 3. E o ponto D, ele é 2 e 7. Esse exemplo acho que vai ser mais significativo. Ó, tu vai fazer aqui o traço para calcular a diferença entre os x e entre os y. Diferença entre 6 e 2 é 4. Então já põe aqui, ó, 4 ao quadrado. Mais diferença entre 3 e 7 também é quadrado. E aí tira a raiz. 4 ao quadrado 16. 16 mais 16, 32. Fazendo o processo aqui, ó, de extração 4, 2. Tem e o ponto F de coordenadas -2 e 4. Determina a distância entre cada um. -2 aqui, ó, entre 2 e -2. Por quê? Tem que pensar que tu vai sair do 2 e vai caminhar, vai se deslocar até o -2. Passos do -2 até o 2. Logo a distância aí é 4. 4 ao quadrado. Mais a distância entre 1 e o 4 é 3. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado. E aí, ó, tira a raiz. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 16 mais 9. Raiz de 25. E essa distância, então, é igual a 5. Ok? Então eu tenho, né, algumas noções sobre o cálculo da distância entre dois pontos, usando a expressão que define a distância ou fazendo aí esse método prático, que faz o quê? Distância entre y, soma, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.